Graças a Deus, nesta manhã maravilhosa, né? Graças a Deus, nesta manhã maravilhosa, aqui, diante, na presença do meu Pai. Agora somos 9h20, né? Da manhã, graças a Deus. Eu me senti muito forte. E dá umas palavras da verdade, né? A verdade é nosso Deus, é Jesus, é nosso Deus. Então eu senti muito forte de dar umas palavras aqui, né? Porque nós estamos no final dos tempos, né? A gente ouve tantas coisas, né? Graças a Deus pela misericórdia de Deus que a gente conheceu a verdade, veio para a verdade, né? Aonde que a gente ficou muito tempo, né? Muitos anos lá, né? Mas o Senhor não deixa os dele enganados, né? O Senhor alerta a todos, todos. Mas são poucos que dão ouvido à verdade. A verdade é quem? A verdade é Jesus. A verdade é o nosso Deus. Então são poucos estão dando ouvido. Então, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, conhecemos a verdade, né? Então nós conhecemos a verdade, nós temos que pregar a verdade para aqueles que estão no engano ainda, né? Quantos milhares que estão no engano, mas estão no engano, mas não aceitam a verdade. A verdade, quem é a verdade é Jesus, né? Jesus que sofreu, que é sofrimento, né? Ali, para dar o direito da nossa salvação, ao sofrimento dele, entendeu? Jesus sofreu muito, para dar o direito da nossa salvação, né? Mas nem todos estão interessados na salvação. Então eu quero dizer para todos, né? Quantos aí que estão seguindo a mentira, seguindo o homem, larga de dar ouvido à voz do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que fez o céu e a terra, é o nosso Deus, quem dá a primeira palavra e a última palavra é Ele, é nosso Deus. Passa o céu e a terra, mas a palavra dele não é de passar, ela é acima de tudo. Mas eles não dão ouvido ao nosso Deus que fez o céu e a terra, fez o mundo. Eles não dão ouvido. Preferia dar ouvido ao homem do que dar a voz do Senhor, né? Mas não é falta de alerta, a alerta está aí. A alerta está aí. Estamos com a verdade na mão, com a Bíblia Sagrada na mão, né? Mas não dá ouvido, não adianta. Você está aí com a Bíblia aberta, aí pregando, mas está na desobediência. Você sabe que eu falo que você está na obediência? Porque vocês estão seguindo ainda a lei de Moisés. Vocês seguem a lei de Moisés, vocês não concordam com a lei de Cristo. Perdão. Vocês não concordam com a lei de Cristo. Vocês seguem a lei de Moisés e abandonam a lei de Cristo. Toda a lei de Moisés foi no passado. Depois que o Pai enviou o teu filho, teu único filho, para vir aqui na terra sofrer, igual ele sofreu, né? Sofreu, foi morto, foi pregado na madeira, depois ele ressuscitou, voltou ao Pai. Ele mudou tudo. Ele mudou aqueles mandamentos, mudou tudo. Quando segue os mandamentos de Moisés e deixa de seguir os mandamentos de Cristo, Jesus. Às vezes a gente vai conversar e falar com as pessoas, né? Ai não, mas foi Deus. Foi no passado. Foi Deus que deu para eles, sim, para Moisés, foi Deus que deu. Mas na vinda de Jesus para cá, que enviou o filho dele aqui, que ele sofreu e voltou
ao Pai, a lei foi mudada. Ele mudou a lei. Ele mudou a lei, não é a lei de Moisés, não. Agora é a lei de Cristo. A lei de Moisés ficou para trás. Então você tem que seguir a lei de Cristo. Está na Bíblia Sagrada. Quantos pregadores que está aí, pastor, tem teologia, tem tudo, mas não tem Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus, não adianta. Eles estão enganando multidão, estão enganando a terra. Os que estão ouvindo também com a Bíblia na mão, não desanimem na palavra de Deus. Vai pelo homem, pelo ensinamento do homem, deixa o ensinamento de Jesus para poder ir o ensinamento do homem. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor abriu a nossa mente, graças a Deus, o nosso olho. Fiquemos, nós também nós também estava assim. Fiquemos lá onde é que nós estávamos, 22 anos, mas Jesus abriu nossa mente. Jesus abriu nossa mente. Através dos filhos dele, através do servo dele, que prega a verdade. Qual é que é o servo dele? É o servo dele da igreja de Deus. Eles é da igreja de Deus. Fiquemos 22 anos lá, mas nós ficamos enganados. Então nós damos essa alerta para vocês. Não fiquem enganados também. Fiquem enganados quem quer. Então os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Tem um ensinamento, tudo dentro da Escritura Sagrada. Mas vocês não dão ouvido. Vocês sabem, aquele que está seguindo a lei de Moisés do passado, que não segue a lei de Cristo, você sabe, todos aqueles que sobem em rio do santuário e estão abrindo a boca para pregar, vocês que seguem a lei de Moisés, você sabe, você está fazendo contenda contra o Senhor? Não sabia disso, não? Vocês não sabiam disso, não? Você está fofocando, fazendo fofoca com o nome do Senhor. Olha que tristeza saber uma coisa dessa. Está fofocando, fazendo fofoca com o nome do Senhor. Aquilo que já foi do passado. É do passado. Já foi, agora não é mais. Se você segue, você está fazendo fofoca com o nome do Senhor. A lei agora, nós temos que seguir a lei de Cristo. Nós temos que seguir a lei de Cristo. Na lei de Moisés a gente ficou para trás. Foi tudo mudado. Mudou tudo. O Senhor mudou tudo. Todos aqueles que seguem a lei de Moisés, vocês estão fazendo contenda com o nome do Senhor. Está fazendo fofoca com o nome do Senhor. A Bíblia ensina tudo. A igreja de Deus. Vocês que não dão ouvido o ensinamento da igreja de Deus, você está contra o Senhor. Seja contra a igreja de Deus, que vocês preferem dar ouvido o homem de que dar ouvido o Senhor Jesus, o nosso Deus, dá ouvido o nosso Deus. Está na Escritura Sagrada, está na Bíblia. A igreja de Deus é a Bíblia, está dentro da Bíblia. Agora, quantos milhares de igrejas que tem no mundo, em cima da terra? É igreja de fulano, igreja de Bertano, é de fulano, mas de Jesus não é. Porque a de Jesus, a igreja do nosso Deus, ela é uma só. Ela é uma só. Então, todos que estão aí pregando e seguindo a lei de Moisés, vocês estão fazendo fofoca com o nome do Senhor. Que ficou para trás. Ficou. O mandamento agora, depois que Jesus veio e voltou o Pai, mudou o mandamento. Mudou a lei. Não é a lei de Moisés, não. Agora é a lei de Cristo. Vocês largam de seguir a lei de Cristo para seguir a lei de Moisés. Você sabe o que é fofoca? É fofoca fofocando com o nome do Senhor.
Olha, está na Bíblia Sagrada que o Senhor, Jesus, quando ele chegou dentro do templo, eu estava vendendo, dentro do templo, Jesus não aceitou, Jesus chegou e derrubou tudo e falou, a casa do meu pai chama casa de oração, vocês estão fazendo convite de ladrão. Jesus não aceitou. E vocês seguem a mesma coisa, vendendo dentro do templo. Vocês estão fazendo fofoca com o nome do Senhor. O Senhor não aceitou. Está fofocando. Está fofocando com o nome do Senhor. Todos aqueles que faz um voto de 10, 20, 30, 50 real, 100 real, faz um voto e vocês estão fofocando, fazendo fofoca com o nome do Senhor. Com o nome do Senhor. Estão vendendo. Aqui que falar, faz um voto de 50, de 100 real, de 10 real, estão vendendo. Usando o nome do Senhor. Usando o nome do Senhor. Até que fazer voto. Você sabe o voto que nós fazemos com o Senhor? O voto que nós fazemos com o Senhor é um compromisso, nós temos que fazer um voto com o Senhor. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não. O voto com o Senhor não é dinheiro. O voto com o Senhor é um propósito que faz com o Senhor. O voto com o Senhor é diferente, não é voto de dinheiro, não. Se você prometer ao Senhor de fazer, dar uma ajuda às pessoas, ajudar, esse é o trabalho do Senhor, esse daí é o voto que faz com o Senhor. Se tem uma pessoa necessitada ali, o Senhor, eu vou ajudar aquela pessoa. Esse é o voto que você faz com o Senhor. Esse é o voto que o Senhor aceita, é esse. O Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor. Me ajude eu, Pai, que eu quero deixar disso, Pai. Eu quero deixar disso aí. Se está no vício, eu quero largar esse vício, Pai. Esse é o voto. Esse é o voto secreto. Senhor, vou pedir, Senhor, Pai, o Senhor prosperar na minha vida, Pai. Prosperar. Se eu prosperei na vida, que eu posso, Pai, trabalhar para você, eu posso ajudar as pessoas que estão necessitadas. É esse voto que você faz com o Senhor. Esse é o voto. Tudo que nós pedimos, Senhor, né, ali de bom coração, com amor, para poder ajudar a pessoa, né? Isso tudo agrada o Pai. Não é voto de dinheiro, não. Não é voto de dinheiro, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí já é uma fofoca, fofocando com o nome do Senhor, que o Senhor não manda fazer isso. Isto é a lei de Moisés do passado a hoje. Depois que Jesus disse, não tem isso mais não. E vocês seguem a lei de Moisés. Estão fofocando com o nome do Senhor. Já não é mais, não é os mandamentos mais. Agora é mandamento de Cristo. Se segue um mandamento do passado de Moisés, estão fazendo fofoca com o nome do Senhor. Perdão. Me diz também, fofocando com o nome do Senhor. É fazendo fofoca com o nome do Senhor. O Senhor não aceita isso. Depois que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor abriu as nossas mentes, graças a Deus, e mostrou dentro da Bíblia, dentro da Escritura Sagrada dele, que é a igreja de Deus, que ensina tudo. Você faz pergunta, mas quem responde é a Bíblia. Pode fazer pergunta para a igreja de Deus, os irmãos da igreja de Deus, a Bíblia vai te responder. Mas vocês não aceitam. Vocês não aceitam. Vocês não aceitam, não. Você prefira seguir a lei de Moisés,
que já foi deixado para trás, prefiro seguir a lei dele e abandonar a lei de Cristo, que agora nós estamos na lei de Cristo, não é a lei de Moisés. E levanta contra ainda. Vocês levantar contra os ensinamentos da igreja de Deus, não adianta. Vocês estão levantando contra Cristo, levantando contra o Senhor. É igual no passado. O que a Bíblia diz? São muitos chamados, mas são poucos escolhidos. É pouco mesmo. Está visto, está visto, está visto. Não dá ouvido os mandamentos do Senhor. Dá ouvido os mandamentos do homem. O que Noé fez? Noé pregou. Fizeram contra Noé. É a mesma coisa de hoje. Os que levantam mais a contra a verdade, os crentes, os pastores, levantam contra a verdade. É pregar a verdade, pregar a Bíblia, eles não aceitam. Porque cá, os mandamentos do Senhor hoje não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. E os mandamentos do Moisés passado é dinheiro. Eu voto para lá, eu voto para cá. Então, é dinheiro. Então, eles preferem seguir lá por causa de dinheiro. Mas cá não. Os mandamentos do Senhor cá, tem negócio de pregar dinheiro. Cá é o ensinamento da palavra. A igreja de Deus ensina o caminho do céu. É o caminho do céu. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é uma só. E por quê? Está na Bíblia. Está na Escritura. As trevas não combinam com a luz. Quem segue a lei de Moisés está nas trevas. E quem segue a lei de Cristo está na luz. Então aonde? Ele não concorda. Não concorda. Porque a lei de Cristo é verdade. E a lei de Moisés é mentira. Já ficou no passado. E a palavra de Deus diz, não andarão os dois juntos se não tiverem acordo. Quem está seguindo a lei de Moisés não concorda quem está seguindo a lei de Cristo. Então está aí, ó. Aí. Você não concorda com a verdade, não concorda com quem prega a verdade, prega a Bíblia. É da igreja de Deus, não concorda. Quem segue a lei de Moisés não concorda com aquele que segue a lei de Cristo. E está na Bíblia também, tem que a diferença entre que serve a Deus e entre aquele que não serve. Quem não serve a Deus, segue a lei de Moisés. E quem segue a Cristo, está na lei de Cristo. Então a diferença está aí. A diferença está aí. A gente vê hoje tanta coisa que a gente tem que pedir muita força ao Senhor para a gente tolerar e ver nessas coisas. Se fizeram, fizemos, agora não faz mais, nós sabemos da verdade. É gritaria para cá, é gritaria para lá e para cá, grito. E recado de tudo quanto é jeito. Quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem Deus na vida, sabe que aquilo ali não é nada de Deus. Não é mesmo. Então, onde que levanta contra a verdade? A igreja de Deus está aí, chegou no Brasil. A igreja de Deus saiu do Oriente para o Ocidente. Tá vendo? Ela saiu do Oriente para o Ocidente. Está aí. Graças aos ensinamentos. Tudo dentro da Bíblia Sagrada. O ensinamento da igreja de Deus. Mas ele não aceita. Na hora que começa a dar o ensinamento, eu creio que eles entram, mas não vai aqui. É Satanás que não deixa.
É Satanás que sopra na vida. Não segue não, que isso aí não é a nossa lei não. Essa daí não. É Satanás enganando a nação, enganando a terra. Satanás não deixa ouvir a verdade. Aqueles que estão na mentira, Satanás não deixa eles ouvir a verdade. Eu creio, com todo aquele que vê o ensinamento da igreja de Deus, Satanás não deixa. Satanás não deixa, não deixa. Por quê? Está dando ouvido a ele. Mas aquele que está dando ouvido, nosso Deus sabe. Sabe que lá atrás tudo é mentira. Foi tudo deixado para trás. A verdade agora, a verdade é Cristo. É Cristo. Bíblia. Não dá ouvido ao ensinamento da palavra de Deus. Não dá ouvido ao ensinamento da palavra de Deus. Dá ouvido à voz do homem que está lá, paletó e gravata, tudo. Está lá cheio, glorificando a quem? O homem. O homem, glorificando o homem. E vai subir? Não vai. Vocês que não dão ouvido à verdade, que é Deus, que é Cristo, e no último dia, não vai ter jeito mais. Vai ser amarrado de mão e pé e lançado no fogo ardente. Porque não deu ouvido à verdade, a verdade é Jesus. A verdade é nosso Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, pode ouvir agora. Está julgando? Não tem ninguém julgando. Ninguém julgando. Está aí, a alerta está aí. Para o Senhor, ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. O Senhor não aceita. Não aceita. Tem que ser ou tudo para Ele, ou tudo para Satanás. Tem que abandonar tudo e vir só para Cristo. Só para Jesus. Então eu digo para todos, está aí ó, o ensinamento da igreja de Deus, o ensinamento da palavra. Todos aqueles que entram, começam a ouvir e não vai até o fim, é Satanás que não deixa, tá? É Satanás que não deixa vocês ouvir a verdade. Todos, tanto faz uma mulher, pastor, bíblico, crente, entrou para ver o ensinamento da igreja da palavra de Deus. Se saiu, é Satanás que tirou, porque Satanás está soprando esses ouvidos. Lá não, aqui. Preferia ficar dando ouvido a Satanás a mentira de que dar ouvido a verdade, que é nosso Deus lindo e maravilhoso. É muito gostoso ouvir a voz de Deus, né? Então, graças a Deus, aqui nessa manhã tem essa alerta, né? Nós damos essa alerta porque o Senhor não quer que ninguém perca. Mas tem a vontade livre, né? O Senhor não esforça, não. O Senhor não obriga ninguém. A palavra de Deus está aí. A palavra da verdade está aí. Vocês mesmo estão escolhendo o erro. Estão escolhendo o caminho largo. E vocês mesmo estão escolhendo o caminho largo. A verdade está aí, que é Cristo. A verdade está aí. O ensinamento da palavra. O ensinamento de Jesus. O ensinamento de Deus que deixou na palavra. Está aí. Mas para entender, compreender isso aí, precisa de ter o Espírito Santo de Deus. Está na escuridão ainda, tá? Está na escuridão. Pede o Senhor para limpar, abrir as mentes. Pede o Senhor, é bom, o Senhor é lindo, é maravilhoso. Ele abre. Mas está com a mente fechada ainda para as coisas de Deus. Está com a mente aberta para o pecado
É a mente fechada para a verdade. A mente está aberta para o pecado e fechada para a verdade. Se a senhora para abrir a sua mente para a verdade, que ele é bom. Ele abriu a minha, ele abriu a nossa para a verdade, abre a sua também. Pede ele, pede ele. Pede ele que ele é maravilhoso, tá? Ele vai vir. Ele vai vir. Todos sabem que ele vai vir. Toma essa decisão. Vem para a verdade. Deixa a mentira. Deixa o engano. Vem para a verdade. Vem para a verdade que ele vai vir. Deixa do anticristo. Deixa isso aí, vem para Jesus. Vem para a verdade. A verdade é nosso Deus mesmo, não adianta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Aqui nessa manhã fica essa alerta para todos que nos ouviram. Dá ouvido a Cristo, o Senhor. Dá ouvido. O ensinamento está aí. A Igreja de Deus chegou no Brasil. A Igreja de Deus. A Igreja de Deus, não a Igreja do homem não, a Igreja de Deus, a Igreja da Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Filho, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor.